padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça da abertura de coração para que, ao proclamar a palavra, a acolhamos amorosamente e por ela sejamos interpelados. Interpelados ao celebrar hoje com muita alegria a festa e o dia de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. E aqui nos lembramos para escutar também a sua palavra interpelativa para nós. A palavra de Deus hoje vai nos mostrar mestres da lei vindos de Jerusalém que diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Neste dia então de Santo Tomás, acolhamos sua reflexão que nos ajuda a compreender melhor nosso caminho e a superar equívocos como os mestres da lei cometeram. Dos opúsculos teológicos de Santo Tomás de Aquino, tomo aquilo que ele diz: é evidente que nem todos podem dedicar-se totalmente ao estudo para compreender adequadamente o que é preciso. Por isso, foi dada por Cristo uma lei breve para que todos a pudessem conhecer e para que ninguém, devido à ignorância, pudesse se excusar da sua observância. E esta é a lei do amor divino. Escreve o apóstolo Paulo: Deus enviará à terra uma palavra abreviada, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 9, 28. Além do mais, é preciso saber que esta lei deve ser a regra de todos os atos humanos. Como vemos nas artes que cada obra é boa e perfeita quando está de acordo com a regra, assim também qualquer obra humana, e reta e virtuosa, quando concorda com a regra do amor divino. Discordando, porém, desta regra, não é boa, nem correta, nem perfeita. Por isso, para que os atos humanos se tornem bons, convém seguir a regra do amor divino. O segundo efeito da caridade, diz Santo Tomás, é a observância dos mandamentos divinos. Lemos, diz ele, em São Gregório: o amor de Deus nunca está ocioso. Se ele existe, opera coisas grandiosas, porém, se para de operar, não é amor. Donde ser evidente que a prontidão em cumprir os mandamentos de Deus é sinal da caridade. Vemos o amante operar coisas difíceis e grandiosas por causa do amado. Por esta razão o Senhor diz: se alguém me ama, guardará minha palavra. Aquele que guarda o mandamento da lei do amor divino cumpre toda a lei. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Amado e amada de Deus, para não corrermos o risco dos equívocos dos mestres da lei, estudiosos e entendidos, nós precisamos da lei do amor. Eles acusavam Jesus de estar possuído por Beelzebu, portanto, contrapondo-se àquele que de fato movia Jesus à força do Espírito Santo, e que Jesus expulsava pelo príncipe dos demônios, aos demônios. Jesus, então, conversa com eles, dialoga, para abrir-lhes a mente, alargar, embora fossem tão detentores de tanto conteúdo, para poder explicar e para poder dizer sobre as coisas. Pergunta-lhes
uma evidência. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Porque se um reino se divide contra si, ele não se mantém. Assim como uma família dividida entre si, ela não se mantém. Se Satanás se levanta contra Satanás, ele se divide e não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode, diz o Senhor, entrar, portanto, numa casa de um homem forte para roubar os seus bens se antes o amarrar, só depois poderá saquear a casa. O Senhor está mostrando que eles não compreendem de verdade a força do amor e da ação amorosa de Deus. Por isso, traz-nos uma advertência muito séria. Tudo será perdoado aos homens, a nós, qualquer pecado, mesmo blasfêmias. Mas se nós nos opusermos e nos fecharmos à ação do Espírito Santo de Deus, nunca seremos perdoados, porque não estaremos sob a sua luz, nem sob a sua moção. Tudo vai ser perdoado, mas não será perdoado o fechamento à ação do Espírito Santo. Não podemos deixar de entender Cristo no seu sentido, portanto, mais profundo. Oportuno é acolher das conferências de Santo Tomás, cuja festa hoje celebramos, quando interroga: que necessidade haveria para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande, por assim dizer, dupla, para ser remédio contra o pecado e para exemplo do que devemos praticar. Foi, em primeiro lugar, um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédio contra todos os males que nos sobrevêm por causa de nossos pecados. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo é suficiente para orientar nossa vida inteira. Compreendamos esse mistério, assim não nos equivocaremos como os mestres da lei. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão para a vivência deste mistério de amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente